Bom dia, gente. A nossa devocional tá lá em Hebreus 4, lá no versículo 14. E diz assim, tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. E o interessante é que a gente se esquece desse pedacinho do versículo aqui, de que nós não temos sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. E você já reparou que quando a gente se sente fraco, quando a gente se sente abatido, ou até mesmo quando a gente está em pecado, fazendo algo que a gente sabe que desagrada o Senhor, a nossa tendência é diminuir em nossas orações, é diminuir o tempo que a gente passa com Deus, é diminuir, a nossa frequência na igreja, porque a gente se sente tão culpado. Vocês já repararam nisso? A gente se sente tão pequeno que a gente acha que o nosso Deus, que o nosso Senhor, que aqui no caso, o nosso Jesus, vai olhar pra gente com outros olhos, né? Como uma pessoa, como um ser humano que desagrada o outro e a gente age com indiferença, sabe? Mas com o nosso Senhor, com o nosso Senhor Jesus, não é assim. Se nós chegarmos a Ele e nos arrependermos e fazermos aquela oração sincera, essa graça e essa força que a gente precisa talvez para sair desse lamaçal de pecado, nos alcança, nos abraça, nos envolve. E por isso que a grande estratégia de Satanás, quando a gente está nesse meio, inserido, perdido em nossos erros, é nos lançar a culpa. Porque ele sabe que se a gente se sente culpado, a gente ora menos, a gente lê a Bíblia menos, a gente até esfria em questão de ir para a igreja, a gente nem quer mais ir. Por quê? Porque isso é uma das estratégias dele. Mas a Bíblia não nos diz isso. A Bíblia nos diz que nós temos um sacerdote que ele se compadece das nossas fraquezas. Porque ele também passou, mas sem pecado. Porque ele também sofreu algumas dessas decepções, frustrações, traições. Só que em tudo ele não pecou. E isso muda um pouco a nossa perspectiva, sabe? Porque se Deus está conosco o dia todo, no dia bom, no dia mal, sabe? No dia em que a gente está se sentindo pior, Ele ainda se aproxima mais, sabe? Ele ainda se achega mais, sabe? Para que nós possamos entender de verdade de que os seus ouvidos estão inclinados para as nossas orações, de que seus olhos estão ali nos vendo e fala: vai, filho, você consegue, sabe? Vai, eu consegui, você consegue também. E essa mentalidade que nós temos que ter quando a gente se sente fraquinho, sabe? Quando a gente está se sentindo meio frio, meio barro, meio tijolo, como a gente diz. É essa mentalidade que nós temos que ter. E quando o diabo vier, o inimigo vier e lançar sobre nós essa culpa, sabe? Esse sentimento de tipo, ai, eu não mereço esse amor, e nós possamos lembrar que isso é estratégia de Satanás para que a gente não venha se arrepender, para que a gente realmente se afaste do Senhor. Então, nessa manhã,
que nós possamos chegar ao trono da graça com essa ousadia que nos foi dita aqui. Sabe? Sabendo que a gente vai receber a misericórdia do nosso Senhor, sim, e ali a gente vai encontrar graça, sim. Então, em nome de Jesus, nós não temos um sumo sacerdote em quem não se possa compadecer de cada um de nós. Amém?